Amém. Boa noite todo mundo aí. Só pedir duas coisinhas, aliás. Primeira, segura meia horinha aí com o seu celular, com as redes sociais e tudo mais. Vamos focar aqui, vamos tirar um pouquinho das distrações. Segundo, o pessoal que está lá de fora, está lá no fundo, eu sei que está calor, só ajuda a gente para não conversar demais, para atrapalhar o pessoal que está aqui no fundo, pode ficar aí de boa, mas ajuda nós aí, amém? É isso aí, galera. É muito bom estar aqui, poder compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração. E é justamente isso que eu queria falar hoje, sobre esse órgão tão complexo, tão difícil, que é o nosso coração. E é algo que Deus tem me incomodado bastante na minha vida, é algo que Deus tem falado comigo sempre, e é algo que eu preciso constantemente estar lembrando a minha mente e o meu coração daquilo que Ele tem falado comigo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se a gente for ver na Bíblia, nós temos 876 referências sobre o coração. Sobre Deus tratando o seu povo, falando especificamente sobre o coração do seu povo. Então, quando a gente vê esse número, e aqueles que já leram a Bíblia inteira, vão perceber o quanto Deus, Ele olha para o nosso coração. A gente vai perceber ao longo da história o tanto que Deus, Ele tenta transformar o coração do seu povo, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento e de hoje em diante. A gente vê que o foco de Deus no homem é o coração. E a gente observa isso nesse tanto de referência que a gente encontra na Bíblia. Porque desde o início, o coração do homem, ele foi enganado pelo pecado, ele foi envenenado pelo pecado e iniciou-se toda uma rebelião. E desde o princípio, nós temos esse histórico de um coração duro, de um coração que não ouve a palavra de Deus, as ordens de Deus, o conselho de Deus, um coração que se afasta da presença de Deus. Então, a todo tempo da história, Deus está lembrando o seu povo para que ele possa quebrantar o seu coração e se voltar a Ele. A todo tempo Deus está falando: olha, se vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me encontrar, vocês vão me achar. Vocês precisam me amar de todo o coração de vocês. E aí a gente vê lá com Davi também, né? Todo mundo preocupado com os filhos lá, que era mais bonito, que era mais forte e tudo mais. Mas o profeta chega e fala: não é nenhum desses aqui que está aqui. Desses que você me apresentou, que está tudo arrumadinho e bonitinho aqui sentado na mesa. Tem mais um que você não me mostrou, é ele. Desde aí, esse é só um exemplo de que Deus não estava olhando a aparência do homem, mas Deus estava olhando o seu coração. Então Ele olhou o coração de Davi e não a sua aparência. Então, quando a gente começa a analisar todo esse contexto, quando a gente começa a analisar toda essa história que Deus tem com o homem, a gente vê que a coisa é séria. A gente vê que o coração é algo que a gente não pode brincar. E aí eu queria ler com você lá em Jeremias 17, para a gente começar. Jeremias 17, versículo 9. Ele fala assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que se engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Só tem. Então aqui Deus já fala rasgado.
Não existe outra coisa mais enganosa em nós do que o nosso coração. Se existe algo que pode nos trair, mais do que um amigo, mais do que um colega, mais do que uma pessoa, é o nosso coração. Então, se a gente não vigiar o nosso coração, se a gente não guardar ele, nós estamos lascados. Nós iremos morrer espiritualmente. Nós iremos naufragar na fé. Porque é a partir dele que brotam todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. Sentimentos de raiva, de amor, de ódio, de vingança. Tudo isso brota de dentro dele. Tudo isso vai sair do nosso coração. É a parte mais íntima do nosso ser. É a árvore da qual o fruto que nós produzimos em nossa vida depende. Se o nosso coração está bem, então produziremos bons frutos. Lá em Mateus 13:34 fala assim, que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então tudo aquilo que sai da nossa boca é reflexo daquilo que tudo a gente tem guardado dentro do nosso coração. Então isso já é um termômetro da gente ver, da gente medir como está o nosso coração. Como tem sido a nossa maneira de viver a vida, como tem sido a nossa maneira de se portar frente às situações, a maneira com que a gente se expressa, aquilo que a gente fala. Tudo isso só está saindo para fora daquilo que está aqui dentro. Então a pergunta é, com que nós estamos alimentando o nosso coração? Com qual tipo de alimento que nós temos nutrido o nosso coração? Porque se nós estamos apenas alimentando a nossa vida com outras coisas, se não a palavra de Deus, a gente só vai vomitar essas coisas. A gente só vai saber falar dessas coisas. E aquilo que é o mais importante, aquilo que deveria trazer esperança, trazer paz, aquilo que deveria atrair as pessoas para nós, para próximo de nós, não tem acontecido. Porque às vezes o que apenas sai da nossa boca é reclamação, é xingamento, é a gente falar mal dos outros, é a gente fofocar, é a gente invejar a vida dos outros. E aí, ao invés da gente atrair as pessoas, a gente só tem afastado. E aí muitas vezes a gente olha ao nosso redor e vê que muitas vezes ninguém quer andar conosco. As pessoas estão nos evitando, porque elas sabem quem você é. Porque elas sabem que se você compartilhar algo com ela, ela vai espalhar para todo mundo e vai zoar você e vai aumentar a história ainda. Então a primeira pergunta é essa que eu queria fazer para nós hoje. Com o que você tem alimentado seu coração? Lá em Provérbios 4:23, abre lá. Só o versículo 23, versículo também bastante conhecido. Ele fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu queria aproveitar e já ler também. Lá em Mateus 6:21, ele fala assim: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Acima de tudo, guarde seu coração. Algumas versões falam, porque dele procedem as saídas para a vida, né? Então é aquilo que eu falei, é dele que saem todas as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, se Deus bate tanto nessa tecla do nosso coração, é porque a gente precisa constantemente, dia a dia, olhar para dentro de nós e ver aonde nós temos colocado o nosso coração. Quais têm sido as riquezas que nós temos procurado? Porque ele fala que aonde estiverem as suas riquezas, aí também estará o seu coração.
Então isso a gente vê muito através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente tem preferido fazer. A gente vai saber e vai fazer uma análise de onde está o nosso coração. Porque a gente vai gastar dinheiro, a gente vai gastar tempo, a gente vai gastar esforço, a gente vai gastar saúde, naquilo que é importante para nós, naquilo que a gente gosta, naquilo que vai nos dar prazer, naquilo que é algo de fato importante para nós. Então, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas vão revelar quem nós somos. Elas vão revelar aonde de fato está o nosso coração. Então, segundo ponto, analise as suas escolhas, analise as suas decisões, onde elas estão pautadas, aonde você tem colocado o seu coração, quais riquezas são essas? E antes desse versículo 21 ele fala, né? Não ajunte para vós tesouro, nem riqueza, nem onde a traça e a ferrugem destrói, onde vai passar. Então a gente às vezes gasta a nossa vida correndo atrás de coisas que vão ficar aqui, que vão passar, que o ladrão vai roubar, e deixa de buscar e de gastar a nossa vida com aquelas coisas que vão ficar, daquelas coisas que vão repercutir por toda a eternidade, que vão ficar mesmo depois que você morrer. E aí a gente vive nessa luta, a gente vive essa vida de querer salvar a nossa vida, de querer comprar, de querer ter, de querer possuir. E aí a palavra também fala que os nossos olhos é a luz do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E aí eu começo a pensar, e Deus tem falado isso comigo, para onde você tem olhado, meu irmão? Onde está seu olhar, sua visão agora? Para onde você tem olhado aí durante a semana? Porque é aquele lance, se você alimenta o seu coração com pornografia, se você alimenta o seu coração com corrupção, com consumismo, é isso que você vai desejar todos os dias. É uma cadeia que você se prende, que é difícil você sair. Então, é um exemplo, você tem o celular bom, mas aí lançou o iPhone 6, aí você fica vidrado naquilo, você quer aquilo, você pega, você vê, você deseja muito isso, e às vezes não tem dinheiro para comprar. E aí vai lá e financia em 48 vezes. Porque você alimentou tanto aquilo com o seu olhar, com o seu desejo, que você não vai conseguir fazer outra coisa, você não vai descansar enquanto você não tem aquilo. Isso é só um exemplo de um bem material. Agora vamos para outro campo. O que você tem desejado? Quais são teus sonhos? Quais são teus projetos que você tem almejado? Você tem estudado para ganhar dinheiro? Você tem trabalhado apenas para conseguir uma promoção do seu trabalho? Você tem feito as coisas para querer reconhecimento, fama, glória? O que seus olhos estão almejando? O que seu coração está almejando? Porque isso tudo, uma hora, vai te dar uma rasteira. Os seus olhos vão estar vidrados tanto em algo, o seu coração vai desejar tanto algo, que você tanto quis, e que isso não tem nada a ver com aquilo que são os planos de Deus para a sua vida, que depois lá na frente você vai olhar para trás e ver que correu atrás do vento. Você vai olhar para trás e ver, nossa, eu perdi os melhores anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não gostava. Eu gastei dinheiro, eu gastei tempo, eu deixei de estar com minha família, eu deixei de estar com meus irmãos, por algo que eu tinha tanta certeza
que eu tinha tanta convicção que era isso que eu queria para minha vida. Mas aí chegou uma hora que eu vi que tudo aquilo era ilusão. Chegou uma hora que eu vi que tudo aquilo era engano do meu coração. Que eu não queria era fazer faculdade nenhuma para servir o reino de Deus. Que eu queria era ganhar dinheiro. Que eu queria era prestar um concurso e ter um salário bom, estabilidade e tudo mais. Que muitas vezes a gente quer maquiar uma coisa de espiritual e dar um monte de desculpas. Mas lá no fundo do nosso coração, a gente sabe. O Espírito Santo de Deus, ele incomoda. E ele dá flechas no nosso coração, falando e revelando a nós a verdadeira motivação que está ali. E que muitas vezes a gente tem reprimido, e que muitas vezes a gente tem sufocado a voz do Espírito Santo dentro de nós. Com medo de uma mudança brusca e radical. Mas não tem nada melhor do que você fazer a vontade de Deus. Não tem concurso público nenhum, não tem cargo público nenhum. Não tem emprego algum no mundo. Não tem cidade do mundo melhor para você estar do que no centro da vontade de Deus. Quando você entender para que você foi chamado. Se você foi chamado para esses exemplos que eu te dei, e você tem convicção, e você está em paz com Deus com isso, amém, glória a Deus. Continua nessa. Mas, se em algum momento na sua vida, no seu coração, você vê que isso é algo que tem desviado você do propósito, do desígnio de Deus para sua vida, essa noite é a hora de você parar. Essa noite é a hora de você tomar uma decisão e falar: Deus, a motivação do meu coração está errada. Me ajuda, Senhor, a entender quais são teus planos para a minha vida. Porque a gente é levado por essa sociedade consumista e capitalista. E aí a gente vê no Facebook, no Instagram, as pessoas viajando, as pessoas gastando, as pessoas comprando, as pessoas se divertindo, as pessoas fazendo um monte de coisa. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala: nossa, que porcaria que eu sou. Que vida é essa minha? Todo mundo está feliz e eu não. Todo mundo compra coisas e eu não. Todo mundo faz outras coisas e eu não faço nada. E aí é aquele lance da visão, do nosso olhar. A gente fica olhando aquilo, as aparências. A gente fica olhando aí, alimentando o nosso coração com esse tanto de coisa. Que aí a gente vai desanimando. A gente vai criando uma imagem das pessoas e da vida que não é real. A gente vai criando uma expectativa a respeito dos planos de Deus para a nossa vida errada. E aí a gente está sonhando ser igual aquela pessoa que eu vejo lá no Facebook. A gente está sonhando ser aquela pessoa que eu vejo na televisão, no cinema. E aí a gente deixa de sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. E aí a gente deixa de sonhar os sonhos que Deus tem a nosso respeito, que são individuais e particulares. Que podem não ser grandiosos como muitas outras pessoas aparentam ser. Mas que é extremamente fundamental no reino de Deus. Porque você e eu, nós somos uma peça-chave no plano de Deus. Para a salvação das pessoas, para a expansão do reino. Então cada peça ela é fundamental. Você é importante para Deus. Não importa aquilo que você foi chamado para ser, não importa aquilo que você tem feito, se é grande, se é pequeno. Mas é necessário a gente analisar onde está o nosso coração. É necessário a gente ver aonde a gente quer chegar com tudo isso. Porque muitas vezes a gente almeja grandes coisas em Deus e maqueia isso falando que é para Deus, né? Mas no fundo a gente só quer o reconhecimento.
no fundo, a gente só quer a fama, a gente só quer a glória. A gente só quer alguém chegar e bater no nosso peito, nos nossos ombros e falar: nossa, cara, você é o cara. E sentir aquele ar de: nossa, que massa. Aquela autossatisfação, né? E aí, quando a gente não recebe isso, quando as pessoas não nos reconhecem por aquilo que nós fazemos, a gente se deprime, a gente chora, a gente briga com Deus, a gente briga com os irmãos, a gente briga com a igreja. E aí é por isso que a gente vê muita gente, muitas vezes, ferida, porque a motivação do coração delas estava em outro lugar. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas, igual o Daniel falou a respeito de dízimos e ofertas, travadas porque elas foram enganadas muito tempo. E muitas vezes porque queriam. Porque elas queriam ouvir aquilo que elas queriam escutar. Que se você der 100 aqui, você vai receber 1000. Aí então você vinha todo alegre, dava. E aí nada acontecia. E às vezes pior, você perdia o emprego. E aí você fala: pô, Deus, e aí? Às vezes você quer tocar muito aqui no louvor, você quer montar uma banda, você quer pregar, você quer ter um ministério, você quer ter algo para fazer no reino de Deus, mas apenas para ganhar o reconhecimento. Porque se as pessoas não forem lá bater nas suas costas, você vai ficar dodói. Você vai ficar chateado porque você não recebeu aquilo que você esperava. E você não recebeu porque a motivação do seu coração estava errada. E é isso que Deus quer tratar na nossa vida. Eu não sei qual que é a sua história. Eu não sei quais são teus sonhos, quais são teus planos. Mas essa noite é uma noite de cura. Em que Deus vai quebrar o seu coração, o meu coração de pedra, e vai mudar e vai mexer aí dentro. E eu queria ler lá em Hebreus 3, você pode abrir aí. Hebreus 3, versículo 12. Agora aqui lá no Novo Testamento já, ele falando a respeito de novo do nosso coração. Hebreus 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Então, como a gente vai conseguir quebrar esse coração nosso de pedra? Como a gente vai descobrir quais são de fato as motivações do nosso coração, se a gente ainda não descobriu? Primeiro, foi o que ele falou aqui, ó. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Você é pastor do seu irmão. Você e eu, nós temos o dever de cuidar uns dos outros. Não tem apenas a figura do pastor que está aqui à frente pregando todos os domingos para que você possa recorrer.
Mas o seu melhor amigo é aquele que vai te ajudar nos momentos difíceis. É o seu melhor amigo que te conhece muito bem, que às vezes vai abrir o jogo com você e vai falar na sua cara que de fato você não está querendo isso de verdade, você está querendo outra coisa, porque ele te conhece. Então quando ele te falar que você não brigue com ele, que você não se rebele contra ele, mas que você aceite o conselho do seu amigo. Por isso que nós não temos muito essa figura aqui do pastor, do reverendo aqui na frente, porque nós cremos que cada um de nós somos responsáveis uns pelos outros aqui, pela saúde uns dos outros. Então se você vê eu fazendo alguma coisa errada, você é obrigado a bater na minha cara, a dar uma voadora no meu peito e falar: velho, o que você está fazendo? Ou o que você está pensando em fazer? Não é esperar o cara ligar pro Ariovaldo, pro Daniel, pra mim, sei lá pra quem, e falar: vai acudir lá que vai fazer merda. Não, mas é você e eu, é estar junto, todos os dias, não fisicamente, mas de coração juntos. Em Provérbios 18, versículo 1, ele fala que... Deixa eu ler. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então, meu irmão, o lugar da cura é aqui. Não esse espaço físico, mas nessa comunidade. Nessa comunhão dos santos, que Deus vai derramar o bálsamo dele sobre o nosso coração. É junto que a gente vai lembrar uns aos outros aquilo que traz esperança. É juntos que quando um tiver mal, o outro vai ajudar ele. Não vai adiantar a gente se esconder. Não vai adiantar a gente se trancar no quarto. A gente ficar com vergonha da nossa reputação. Porque onde você vai escutar a palavra que traz esperança para a sua vida é no meio dos irmãos. Não é lá fora. Por isso que a gente sempre bate na tecla de andar junto. De estar junto. Em 1 João 3. Pode abrir aí também. Deixa eu só achar aqui, peraí. Esse eu não tinha marcado. 1 João, capítulo 3, versículo 21. Mais um conselho, para a gente ver onde está o nosso coração. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Esse é um ponto fundamental. Se o nosso coração tem nos acusado de algo, tem pesado algo, é porque tem algo errado. Mas quantas vezes a gente insiste em suprimir a voz do Espírito Santo de Deus? Porque isso aqui é o Espírito Santo de Deus gritando dentro de mim e de você, falando que está errado, falando que não está certo, que você, que eu, que nós precisamos mudar a motivação do nosso coração. Então, não sufoque a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. Mas se você tem paz em Deus, e se o seu coração está em paz com aquilo que você está fazendo, está tudo certo. Mas se não, meu irmão, não menospreze a voz do Espírito Santo. Não tente silenciar a voz dele dentro de você. Porque é apenas um sinal, como o nosso corpo. Quando tem algo de errado, quando a gente começa a ficar doente, quando a gente sente alguma dor,
Ele dá sinais, a dor vem, a gente não consegue fazer as coisas direito, a gente vai para o hospital. Porque tem algo errado e a gente precisa tratar. Então na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando o nosso coração começar a nos acusar de algo, acenda o sinal de alerta. E procure o mais rápido o seu amigo, para que você possa abrir o seu coração com ele, para que vocês possam orar juntos. Em Salmo 119, versículo 105, ele fala que a palavra é a nossa lâmpada, é a nossa luz. Pode abrir lá também, Salmo 119. 119, versículo 105, é o maior capítulo aí da Bíblia. Espera aí que travou aqui. Salmos, capítulo 19, 119, desculpa. Nossa, está travando aqui. Oh, Deus, abençoa. Daí, valeu. Não, me dá de papel aí. Dá a minha. Essa aqui não falha, ó. Amém? Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é a luz que ilumina o meu caminho. Oh, glória! Meu irmão, segunda coisa. Quer saber de fato onde está o seu coração? Sabe onde você vai descobrir isso? Sabe onde você vai ter o embasamento, onde você vai ter o norte? É na palavra de Deus. É aqui, ó. É nela que está contido tudo aquilo que você precisa saber para tomar suas decisões e para fazer aquilo que Deus tem falado para você fazer. Então, como uma lâmpada, como uma luz, é ela que ilumina a nossa vida. Se a gente for solto num lugar todo escuro, que a gente não conhece, sem nada para iluminar, a gente vai ficar batendo cabeça, a gente vai trupicar, a gente vai torcer o pé, a gente vai cair, a gente vai morrer e não vai chegar em lugar nenhum. Mas quando a gente tem uma lâmpada, quando a gente tem uma luz para iluminar, a gente vai saber aonde a gente tem que chegar. A gente vai descobrir a saída. E a nossa vida é da mesma forma. Essa palavra que vai iluminar a nossa vida. É ela que vai servir de base, de sustentação para a gente ver de fato aonde está o nosso coração. Em Salmos 51, 17, para encerrar. Que chama o resto dos meninos da banda aí. Salmos 51, 17. O mais importante. Todos são importantes, né? Mas esse aqui é algo que Deus fala bastante comigo. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Se seu coração está duro hoje, se o seu coração hoje está enganado, com as motivações erradas, não endureça o seu coração para a voz do Espírito Santo de Deus. Mas assim como fez Davi, Davi entendeu que o que iria fazer toda a diferença na vida dele era ele ter um coração quebrantado. E quantas vezes na nossa vida a gente endurece o nosso coração, mesmo sabendo que a gente está errado.
mesmo sabendo que a gente pisou na bola. Mas a gente se fecha, a gente se tranca, a gente cria um muro e cimenta o nosso coração de tal forma que o Espírito Santo de Deus, ele fica quase que... Como que eu posso explicar isso? Fica quase sem acesso. A gente endurece tanto o nosso coração que só uma obra milagrosa de Deus para quebrar ele. Mas Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração que se arrepende. Ele não vira as costas, independentemente do que você fez, independentemente de como você tem levado a sua vida. Ele não vira as costas para você, se você quebrar o seu coração diante dele. E essa é a noite, para que você possa colocar a sua vida diante de Deus, em cima de tudo isso que eu falei, e analisar e ver aonde está o seu coração. Vai falando com Deus aí. Feche seus olhos. Se você quiser sentar no chão, se você quiser ficar em pé, se você quiser deitar. Mas não deixa passar esse momento. Começa a ver as prioridades da sua vida. Começa a analisar por que às vezes você anda tão irritado, tão angustiado, tão triste. Em Salmo 139, 23, Davi, ele falou assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se é em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno.